Às vezes, voltando da faculdade, eu ainda preciso ir na academia. E isso acontece num horário bastante insalubre, eu diria. Eu chego na academia por volta das 11 horas da noite e saio de lá por volta da meia-noite ou 1 hora da manhã. E com isso, quando eu saio de lá, tenho que pegar as famosas linhas noturnas, aquelas que são às vezes consideradas um pouco perigosas, porque por mais que liguem a cidade como um todo, elas também passam num horário bastante noturno, o que faz dar aquela sensação de perigo. Porém, isso me fez refletir. Fez refletir sobre a madrugada e a sensação de liberdade, a beleza e a tranquilidade que ela traz. E por isso, eu decidi fazer esse vídeo, que é uma reflexão sobre a liberdade, de um jeito bem menos politizado do que outras pessoas têm trazendo, a tranquilidade e a calma e também a segurança. E vale lembrar que esse vídeo não tem embasamento algum, é simplesmente uma grande reflexão que sai da minha cabeça e eu trago a vocês com a ideia de entretê-los ou até mesmo talvez fazer com que vocês relaxem um pouquinho, escutando esse lo-fizinho, esse sonzinho da minha voz, barulhos das ruas. Afinal, pra mim o mais importante é sempre trazer um pouco dessa discussão, me engajar um pouco com comentários e refletir um pouco sobre sociedade e alguns pensamentos que eu tive durante aquela madrugada. Bom, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando você anda pela cidade de madrugada, e bom, não sei se devo fazer esse convite a você, afinal pode ser um pouquinho perigoso, você percebe que as luzes, a lua, as luzes inclusive refletidas na calçada e a lua refletida sobre os prédios, assim como as poucas árvores e o farol dos carros que compõem a nossa malha rodoviária. Todas elas dão uma iluminação e um tom vivo para a cidade. Um tom de luz que compõe o tom pastel, composto por aquelas poucas árvores e as gotas de água que estão sobre aquela chuva que acabou de cair e molhou as árvores a seu redor. Tudo isso, por incrível que pareça, dá uma estranha sensação de liberdade, de conforto, de tranquilidade, como se estivéssemos em um mundo somente nosso. Talvez a ausência de pessoas em volta nos reforce essa sensação de liberdade, nos faça nos sentirmos mais livres para fazermos o que quisermos. Se quisermos sair correndo na rua, podemos, ninguém está lá para nos julgar. Se quisermos sair rodopiando, podemos, ninguém está lá para nos julgar. Se quisermos cantar aquela música, desde que não seja muito alto, mas que gostemos bastante, podemos, afinal ninguém está lá para nos julgar. Talvez, inclusive, não estarmos em nosso horário de trabalho e sentirmos que temos todo aquele tempo e todo aquele momento exclusivamente para curtirmos a nossa solitude e a nós mesmos, nos dá uma incrível e maravilhosa e até mesmo fascinante sensação de liberdade. E por isso, longe daquele ar corrido, matutino e vespertino que temos dentro da nossa cidade e também das claríssimas evidências de desigualdade que nos afrontam todos os dias, a madrugada nos dá um estranho e único sentido de liberdade. E bom, esse vídeo começa com essa reflexão. Por que eu não posso simplesmente sair a 1 hora da manhã aqui de casa, correr para a rua, respirar fundo e pelo menos por 1 horinha curtir esse maravilhoso senso de liberdade? E bom, você já deve saber a resposta. A resposta é óbvia, por conta da nossa segurança. A liberdade, esse ar de solitude e tudo, solitude inclusive que muitas vezes eu sinto durante a liberdade e gosto, pois posso me conectar mais a mim mesmo, simplesmente vem com risco. Estar sozinho em uma sociedade cercada de perigos e desigualdades faz com que a gente sinta que temos que proteger a nossa segurança. Isso nos afasta da nossa liberdade. E bom, esse vídeo, por ser um discurso e um vídeo refletindo sobre a nossa liberdade e segurança, ele vai trabalhar lá de um jeito um pouco diferente. Diferente de politizações e de maneiras extremamente radicais como a liberdade tem sido tratada recentemente. Mas para isso eu irei trazer o filósofo, político, teórico e escritor e compositor genebrino, um dos importantes nomes do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, também apontado como o pai do contrato social. Porém hoje trarei um trecho do livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nesse trecho, Jacques Rousseau fala que o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tampando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes, livrai-vos de escutar este impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Parece
Porém, que as coisas já tinham chegado ao ponto de não mais poder ficar como estava, porque essa ideia de propriedade, dependendo muito de ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano. Foi preciso fazer muitos progressos, adquirir muita indústria e luzes, transmiti-las e aumentá-las de idade em idade, antes de chegar a este último termo do estado de natureza. Retomemos, pois, as coisas de mais alto e tratemos de reunir, sob um só ponto de vista, essa lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos da sua ordem mais natural. Trecho tirado novamente do A Origem e os Fundamentos da Igualdade entre os Homens, de 1755. E bom, nesse trecho, basicamente, Jean-Jacques Rousseau fala sobre a primeira pessoa que criou o conceito de propriedade privada e como esse conceito trouxe guerras, trouxe assassínios, trouxe uma série de coisas ligadas à violência, ligadas a cercear nossa liberdade para com e para quanto a sociedade, para com e para quanto a nossa própria liberdade. Afinal, a partir do momento que existem propriedades privadas, não podemos mais circular livremente entre os lugares e as pessoas vão disputar pela propriedade privada, irão disputar pela posse do outro, gerando guerras e mais violência. Porém, vale lembrar, para Jean-Jacques Rousseau, isso era algo natural, é algo que vem da natureza do ser humano e que aconteceria em algum momento. Era algo inevitável. Isso me fez refletir, afinal eu não sou formado em filosofia, sociologia, nem porra nenhuma, eu deixo isso bem claro para vocês. Porém, me fez refletir sobre por que a noite é perigosa. Isso se deve muito a, de fato, uma disputa pela propriedade privada. Afinal, sairmos de madrugada coloca a gente em risco, coloca as nossas posses em risco a partir do momento que podemos ser assaltados e perdê-las. E muitas vezes por conta que o ser humano tem essa necessidade de ter posses, ou até digo mais, tem simplesmente a necessidade de ter algo. Afinal, falamos de um mundo bastante desigual, onde existe a pobreza e as pessoas muitas vezes precisam recorrer a alguns recursos para poderem sobreviver. E eu deixo claro, isso aqui não é uma crítica ao capitalismo, mas simplesmente uma reflexão sobre a sociedade como um todo. Afinal, se não fosse pelo capitalismo, nós não teríamos a nossa casa, o nosso carro, as posses que nos fazem nos sentir bem e fazer parte de nós mesmos. Afinal, parece que a gente sempre procura uma posse, né? Algo para chamar de nosso ao longo de nossa vida. Então, o debate desse vídeo não é discutir sobre a posse, se ela é boa ou ruim, mas sim trazer um debate de quanto o fato de ela existir pode cercear a nossa liberdade. Afinal, quando pensamos nas pessoas mais abastadas que vivem dentro da própria cidade de São Paulo, em lugares as quais não estão cercados por muros e sim abertos à cidade, pensamos o quanto que elas têm que se limitar e se privar de sua própria liberdade em alguns espaços para conseguir proteger o seu acúmulo de bens. Afinal, quando assinamos o contrato social, estamos dentro de uma sociedade capitalista, a qual valoriza o acúmulo monetário e de bens de consumo como um todo, e isso faz com que a gente tenha que protegê-los ao máximo, para podermos nos sentirmos mais poderosos dentro dessa sociedade a qual construímos. Eu não estou falando que essas pessoas são coitadas ou algo do gênero, porque, convenhamos, tem problemas e mazelas sociais muito mais sérias que afligem grande parte da humanidade, mas a gente pode perceber como que esse acúmulo de bens, sim, está voltado também a um possível cerceamento de liberdade, procurando pela segurança. Em tudo, de forma bastante antagônica, podemos perceber que ainda há a possibilidade de criar uma falsa liberdade, uma liberdade simulada, que dará uma sensação de liberdade a pessoas as quais possuem posses. De forma bastante irônica, por mais que essas pessoas que possuem um altíssimo acúmulo de posses poderiam ter o seu cerceamento de liberdade mais rígido e mais forte, elas conseguem criar uma liberdade simulada, uma liberdade artificial, criada por meio do cerceamento de muros. Cerceiam suas casas ao longo de grandes barreiras e colocam grandes seguranças, sistemas de segurança e pessoas para protegê-las. Com isso, conseguem criar espaços nos quais conseguem aproveitar de uma falsa liberdade. Uma liberdade cerceada por limites e muros. Uma liberdade cerceada por vários direitos de ir e vir, a partir do momento em que existe um início e final deste mundo criado por essas pessoas. E esse início e fim de mundo é onde elas se sentem seguras. Eu estou falando, é claro, de, por exemplo, condomínios privados, onde pessoas muito abastadas conseguem viver e andar tranquilamente ao longo das madrugadas, aproveitar as noites como tanto queremos, de forma bastante tranquila. Afinal, estão dentro de seu reduto, dentro de uma bolha por elas criadas e que dentro dela existe uma sensação de liberdade artificial criada para que essas pessoas possam se locomover, exercer seu direito de ir e vir e aproveitar a sua vida de uma forma bastante diferente do que as outras podem.
No fim, o direito à liberdade acaba sendo elitizado. Elitizado por pessoas que conseguem criar uma falsa esfera, uma falsa sociedade, digamos assim, e no qual nela elas se sentem seguras e tranquilas para desfrutar de seus bens. Bom, isso já é um pouco complicado dentro de si, afinal as pessoas estão tendo sim sua liberdade também cerceada pelos muros e barreiras que elas mesmas criaram. Porém, vale lembrar que ter uma falsa liberdade, ou pelo menos uma liberdade artificial, já é bem mais libertador do que a realidade de nós. Nós que estamos pelas ruas, andando e tendo que viver com os perigos da nossa noite. Afinal, quanto maior for o nosso acúmulo de bens, maior for o nosso poder e maior for nossas pequenas conquistas, mais parece que nossa liberdade é tirada de nós. Afinal, ainda não temos condição de criarmos essa liberdade artificial, essa liberdade simulada em um mundo criado em uma esfera ao nosso redor. E por isso, iríamos ter que conviver com as mazelas e o perigo que é trazido junto com o acúmulo de bens. No fim, a nossa liberdade está sendo cerceada pela nossa própria posse, e isso é bastante complexo. Porém, não imagine, não entenda que essas pessoas que são mais abastadas também vivem de uma liberdade plena dentro dessa liberdade artificial criada por elas. Até porque a gente tem que lembrar de um ponto muito importante. As pessoas das quais não são herdeiras e têm que trabalhar duro ainda para manter suas posses e conquistar posses, até mesmo para criar essa liberdade simulada, elas têm que trabalhar bastante. A sociedade exige que elas entreguem de 8 até 24 horas do seu dia, muitas vezes, para empresas e corporações. Em cargos de confiança, cargos de alto escala e até mesmo cargos mais baixos, mas que exigem um tempo de disposição altíssimo, ou até mesmo cargos iniciais, os quais exigem que, beleza, você não fique trabalhando 24 horas, mas fique se especializando e fazendo cursos 24 horas pensando em subir de cargo. Tudo isso também limita e cerceia a nossa liberdade, tirando-nos tempo. Afinal, a partir do momento que, beleza, você construiu a sua liberdade artificial e sua realidade reservada, você ainda vai ter que desfrutar de uma boa quantidade do seu tempo, se você não for um herdeiro ou algum ganhador de dinheiro de formas diferentes. Você ainda vai ter que gastar uma boa parte do seu tempo para manter esse status quo e a sua liberdade artificial criada. No fim, é muito difícil chegarmos a uma liberdade. E o importante desse vídeo é isso. Ele não tem uma conclusão, apenas um debate. Um debate de quanto que nossa posse e nosso sentido agrega e traz risco à nossa segurança. E quanto que nossa necessidade por segurança cerceia a nossa liberdade, tranquilidade e sensação de sermos nós e de nós mesmos. No fim, o vídeo é somente sobre isso. E bom, eu vou encerrar ele por aqui. Afinal, eu ainda quero curtir um pouquinho dessa falsa sensação de liberdade que essa madrugada está me dando na minha volta para casa. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando você está vendo esse vídeo. E, se possível, tente desfrutar um pouquinho da sua liberdade.